Olá, turma. Eu preparei essa apresentação aqui para explicar para vocês o tema desenvolvido no roteiro 12 para os 7º anos do ensino fundamental. A gente vai tratar aqui de calor, temperatura e sensação térmica, que são os princípios básicos da termologia, né? Uma área da física que estuda a variação de calor, temperatura e sensação térmica. Ok? Vocês vão observar nessa primeira imagem aqui, nós temos um rapaz com uma mão de cada lado dos sistemas com temperaturas diferentes. As temperaturas de 37 graus que aparecem tanto no braço esquerdo quanto no braço direito do rapaz, ela é a temperatura corporal, a temperatura do corpo do indivíduo, que é a temperatura média do corpo de todo ser humano. Vocês vão ver que no primeiro sistema, no sistema que está aqui à esquerda do vídeo, à esquerda da tela, nós temos um sistema com uma temperatura de 10 graus Celsius, está escrito sensação térmica de frio, né? Está escrito fria aí embaixo. Do lado direito da tela, vocês vão ver um sistema com a temperatura de 50 graus Celsius, onde nós temos uma sensação térmica de quente, certo? E no meio da tela, vocês vão ver um sistema com 30 graus Celsius, onde nós temos a sensação térmica de morno, tá? Vocês vão observar que dá para perceber bem a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica aqui. Então, o calor, ele nada mais é do que a energia térmica em trânsito. Então, o calor, ele passa sempre do objeto mais quente para o objeto mais frio. Vocês vão notar que a temperatura do corpo do jovem é 37 graus Celsius aqui do lado esquerdo da tela e o sistema 10 graus Celsius. Então o calor sai do braço do rapaz para o sistema. Do lado direito da tela, vocês vão notar que o calor ele é absorvido pela pele do rapaz. Então o sistema está a 50 graus Celsius e a pele do rapaz está a 37. Então a temperatura sai do objeto de maior calor, ou de maior temperatura, para o objeto de menor temperatura. E no centro aqui nós temos o que a gente chama de equilíbrio térmico, né? A variação entre a temperatura mais quente, 50 graus Celsius, e a temperatura mais fria, 10 graus Celsius. É o que dá aquela sensação intermediária de morno, tá? Muito bem. Aqui nós temos a definição de calor. Calor é energia em trânsito, energia térmica transferida. E essa energia só pode ser transferida do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, se você pegar a sua mão e colocar numa pedra de gelo, você vai sentir, né, você vai ter a sensação térmica de frio. Mas o gelo vai absorver o calor da sua mão e ele vai derreter e passar para a forma de água. O contrário também é verdadeiro. Se você pegar a sua mão e colocar dentro de uma xícara com chá quente, você vai perceber a sensação de quente. Então, a temperatura ela sai da xícara para a sua mão. E o sentido da transferência é sempre do mais quente para o mais frio, isso é muito importante. Nós usamos duas unidades de medidas para medir calor. É a unidade Joule, representada pela letrinha J, e a unidade caloria, representada pelo símbolozinho cal, né, de caloria. E a relação entre Joule e caloria é a seguinte: para cada uma caloria, nós temos aproximadamente 4,2 Joule. Mas isso é objeto para uma próxima aula que nós vamos estudar, ok? Muito bem. Temos aqui os tipos de transmissão de calor. Vocês vão perceber que embaixo desse sistema aqui nós temos madeira queimando. Essa forma de transmissão de calor nós chamamos de radiação, é quando os corpos estão afastados um do outro, né? E o calor ele tem que primeiro passar pelo ar ou pelo objeto que vai transmitir para poder atingir um outro objeto. Nesse caso aqui, nós temos o calor saindo da fogueira e aquecendo o bulizinho. O calor está irradiando, né, da madeira queimada. É o mesmo processo que acontece com o Sol e a Terra.
O Sol ele irradia calor através de reações de combustão e esse calor chega até a Terra através da irradiação. Nós chamamos de radiação solar esse processo. Vocês observem o bulizinho aqui, onde acontece o tipo de transmissão chamada de convecção. Neste sistema, a água mais quente que está no fundo do bule sobe e empurra a água mais fria para a parte de baixo, criando uma corrente, que nós chamamos de corrente de convecção, né? Ou corrente térmica de convecção, porque o quente fica mais leve, sobe no sistema e o frio fica mais pesado e desce, formando uma corrente. E o terceiro tipo de transmissão aqui é a condução. Nós temos a frigideira, o corpo da frigideira sendo aquecido pelo calor do fogo, e esse aquecimento ele é conduzido pelo cabo da frigideira até a mãozinha que aparece ali. Nós chamamos esse processo, que geralmente acontece nos metais, né, de condução de calor. Então, às vezes, você coloca a mão no cabo de uma panela e ele está frio, só que à medida que essa panela permanece em cima da fonte de calor, ela vai aquecendo e conduzindo o calor para a sua mão. Aqui nós vamos falar do conceito de temperatura. Temperatura é sempre movimentação de partículas, é a agitação da partícula. Então, quando você esfrega uma mão na outra, você vai ver que a temperatura da sua mão vai aumentar, porque você aumenta a agitação das moléculas do seu corpo. Isso acontece também quando a gente pratica uma atividade física e o corpo se movimenta. As moléculas do nosso corpo entram em agitação e a temperatura aumenta. Essa temperatura faz com que a temperatura do nosso organismo aumente e precisa ser compensada com o suor, né? Então o suor nada mais é do que o equilíbrio da temperatura, porque nós somos seres homeotérmicos e a nossa temperatura tem que se manter constante aí entre 36 graus e meio e 37 graus. Não pode variar muito disso. E nós temos unidades de medidas para poder medir a temperatura, que ela é uma grandeza física, né? Então nós podemos medir a temperatura através dos graus Fahrenheit, representados aqui pela letrinha F, o grauzinho do lado, através do grau Celsius, representado pela letrinha C com o grauzinho do lado, ou na temperatura Kelvin, que não tem o símbolo de grau, que nós chamamos de temperatura absoluta. É a unidade de temperatura mais usada pela comunidade científica. No próximo visor aqui, vocês vão ver outras unidades de medidas usadas em outros locais do planeta. Observem aqui, nós temos 5 escalas de medida. Escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur e Rankine. Cada país, por uma questão de convenção, usa uma unidade de medida de acordo com o que estabeleceu. No Brasil a gente usa muito o grau Celsius, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, o grau Fahrenheit. O grau Reaumur é usado na França. O grau Rankine é usado na Rússia e na Alemanha. Mas todos os países utilizam a escala Kelvin quando se trata de medidas científicas. Isso é muito importante, porque a escala Kelvin é a escala absoluta de temperatura. Ok? E aí vamos para a sensação térmica, né? Nós não podemos desvincular a sensação térmica da percepção de quente e de frio. Então o nosso corpo percebe a sensação térmica. Se você colocar a mão dentro do congelador, você vai ter a sensação térmica de frio. Se você colocar a sua mão numa panela que está no fogo, você vai ter a sensação térmica de quente. Então, a sensação térmica está diretamente relacionada com a nossa percepção. Ok? E essa sensação sofre influência do vento, da pressão, da densidade atmosférica, da umidade do ar. A principal influência na sensação térmica é a influência do vento. Vou mostrar para vocês aqui num gráfico que vem a seguir. Observe, esse gráfico mostra a influência do vento na temperatura do ambiente. Então, por exemplo, se nós estivermos num ambiente onde a temperatura seja 30 graus Celsius, que é a linha vermelha aqui do gráfico,
e o vento estiver numa velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, nós vamos sentir na pele uma sensação térmica muito próxima de 27 graus e meio. Então a temperatura baixa, né? Então a relação entre a temperatura e a sensação térmica é essa. Quanto maior a velocidade do vento, menor será a sensação térmica em relação à temperatura, ok? A sensação que o seu corpo percebe. Tudo bem? Para fechar, nós temos aqui as fontes de pesquisa. Espero que essa apresentação ajude vocês nas atividades aí. Grande abraço a todos.